Nesse vídeo eu quero te mostrar o meu planejamento na prática da viagem que nós vamos fazer para Orlando em 2026, agora em abril. Vou te mostrar os hotéis, vou te mostrar os parques, vou te mostrar os ingressos e vou te dando várias dicas por aí para você fazer o seu planejamento. Mas antes, quero te dar um contexto sobre a minha viagem. Primeiro, essa é uma viagem familiar. Nós somos em 5 pessoas. Eu, meu marido, meu filho mais velho com 15 anos, meu filho do meio de 13 e o meu mais novo de 7 anos. E, segundo, não é a primeira vez que nós estamos indo para Orlando. Vamos começar do começo. Primeiro de tudo, a documentação. Sem a documentação, você não começa nem a planejar. Eu precisei refazer o passaporte e precisei também renovar o visto daqui de casa. Então, com o passaporte em mãos, com o visto renovado, vamos começar o planejamento. Primeiro, eu vou falar sobre a época do ano. Nós vamos em abril, como eu falei lá no início. E por que nós escolhemos abril, afinal de contas, né? Em primeiro lugar, porque foi uma decisão da família, no sentido de que meu marido não podia tirar férias em outra época. Porém, eu tinha os problemas dos meus 2 filhos mais velhos, que não podiam faltar de aula. Então, eu tive sim que adequar, vou ter que conversar na escola, ainda não conversei. Nós vamos ter que correr atrás de provas, de conteúdo que eles faltaram, mas tá tudo bem. Isso é uma decisão da família. Segundo, porque abril é uma época muito boa de baixa temporada. Nós temos várias épocas de baixa temporada, nós temos no primeiro semestre e no segundo semestre também. Abril, o clima é muito bom, é bem ensolarado, faz um pouquinho de friozinho à tardezinha, não é chuvoso, não é época de furacões. Então, abril é uma época que eu nunca fui em abril antes, é uma época que eu tenho curiosidade de saber, é primavera, então nós definimos essa época em abril. Nós vamos no final de abril, dia 18 de abril, voltamos dia 2 de maio. Por quê? Porque eu queria sair da época do Spring Break, que são as fériasinhas que os estudantes americanos têm, né? É um pequeno recesso que eles têm, que costuma encher muitos parques. Definida a época do ano, vamos falar sobre os parques. Quais parques que nós definimos ir? Foram 5, tá bem? Universal Studios, Island of Adventure, o Epic, o SeaWorld e o Hollywood Studios da Disney. Esses foram 5 parques apenas que nós decidimos ir. Porque nós sabemos que tem alguns parques que não se encaixa mais na nossa família, especialmente por conta dos adolescentes, certo? Então, parques como Magic Kingdom, o Epcot, o Animal Kingdom, nós decidimos que nós não vamos dessa vez. Falando um pouquinho agora sobre os dias líquidos. Os dias líquidos são aqueles dias em que você tem efetivamente para colocar um dia inteiro de parque. Então, quais são os dias líquidos da minha viagem? Os dias que eu vou tirar é o dia de chegada, nós vamos chegar muito tarde, não dá para ir em parque. O dia seguinte, a metade do dia, eu quero tirar para poder ir fazer compras, passar no Walmart, comprar aqueles lanchinhos para levar para os parques e economizar um pouco na alimentação, especialmente com adolescentes. Quem tem adolescente sabe que a gente precisa daquele enche-bucho, não é mesmo? Então, metade do dia de domingo ficaria livre para a gente poder ir para o parque. Nós vamos, no final de semana, são 2 semanas que nós vamos passar lá. Entre uma semana e outra, nós vamos fazer uma troca de hotel. Então, também não é um dia recomendado para a gente fazer um dia inteiro de parque, não dá. O dia da volta também é um dia complicado, porque a gente tem que arrumar mala, a gente tem que chegar cedo no aeroporto, mesmo que sendo um voo noturno. Então, também não é legal ter um dia inteiro de parque. Então, dos 15 dias,
que nós temos de viagem, eu tenho 12 dias líquidos. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito dos ingressos. Que tipo de ingresso que nós compramos? O nosso foco dessa viagem é conhecer o Epic. Nós compramos aquele ingresso de 14 dias ilimitados, que dá direito aí nos 4 parques do Complexo Universal. Universal Studios, Island of Adventure, o Epic e o Volcano Bay. Só lembrando que para ir 14 dias ilimitados no Epic, por exemplo, só a partir desse ano, de 2026, que esse ingresso de 14 dias possibilita essa ida. E nós vamos aproveitar. Eu também comprei um ingresso de 2 dias do Parque SeaWorld. Por que 2 dias? Porque o ingresso de 1 dia estava um valor, o ingresso de 2 dias estava um pouquinho superior e com o benefício de ter o All Day Dining Deal, que é o pacote de refeição gratuito do SeaWorld. Sobre o Hollywood Studios. Hollywood Studios é um queridinho nosso da Disney, é o nosso favorito da Disney. A gente não podia deixar de ir. Então eu comprei o ingresso de 1 dia para poder visitar o parque Hollywood Studios. Falando um pouquinho ainda sobre ingressos, eu comprei também o ingresso de 5 dias de Express Pass. Esses 5 dias eu posso usar durante uma janela de 8 dias em quaisquer dos 3 parques do Complexo Universal. Universal Studios, Isle of Adventure ou o Epic, nesses 5 dias. A nossa ideia é usarmos esses 5 dias para conhecer o Parque Epic. Agora eu vou falar sobre os hotéis. Quais hotéis que nós decidimos ir para essa viagem? Eu vou dizer para vocês, eu escolhi 2 hotéis. Um hotel para passar a primeira semana e um outro hotel para poder passar a segunda semana. Eu acho que já deu para poder entender que a nossa viagem tem como foco os parques da Universal Studios, certo? Então, nada mais natural do que decidir um hotel que fique bem estrategicamente perto dos parques da Universal. E nós definimos na primeira semana que nós vamos ficar no Royal Pacific, Luz Royal Pacific Resort. E na segunda semana nós vamos ficar no Hotel Helios, grande hotel. Estou animadíssima para poder conhecer o Helios, não conheço. O Royal Pacific já conhecia. Fantástico, maravilhoso. A estratégia é qual? A estratégia é a primeira semana aproveitar o Express Pass que o Royal Pacific dá. Na primeira semana, ir bastante na Universal Studios, na I Love Adventure. E na segunda semana, ficando no Helios, aproveitar bastante o Epic. Falando um pouquinho agora sobre a nossa estratégia de locomoção. Apesar do Parque Royal Pacific e do Helios ser extremamente perto, dando para ir a pé, nós decidimos que nós vamos sim locar um carro. Primeiro, porque nossa família é grande, então contratar um Uber para deslocar para lá e para cá com 5 pessoas mais um monte de mala é um Uber maior e, claro, é um Uber mais caro. Nós vamos fazer troca de hotel, que é complicado também. Eu quero ir no supermercado, eu preciso ir no Walmart para poder fazer as compras. Então, fazendo as contas, eu vi que praticamente sai elas por elas, incluindo o estacionamento, porque os 2 hotéis sim cobram o estacionamento, não é barato, é o mesmo preço praticamente do estacionamento para quem vem de fora. Mas colocando na ponta do lápis, ainda assim, pelo conforto e tudo mais, vale a pena alugar um carro, no meu ponto de vista. Então, nós alugamos um carro com a Avis. E para finalizar, arrematar tudo que eu falei até agora, meu roteiro dia a dia. Qual é a minha intenção? A minha intenção é, a primeira semana, aproveitar ao máximo o Express Pass e ir nos parques da Universal Studios e I Love Adventure, o máximo possível. E na segunda semana, aproveitar ao máximo o Epic. O Hollywood Studios eu coloquei para a segunda semana
e um dia de SeaWorld na segunda semana, um dia de SeaWorld na primeira semana. Esse é o meu roteiro, bem maleável, bem confortável, repetindo bastante os parques. Eu não preciso chegar absurdamente cedo, não preciso sair absurdamente tarde, com exceção do Hollywood Studios. É o único dia que realmente quero chegar muito cedo e sair muito tarde, porque eu tenho um dia e eu quero aproveitar ao máximo desse dia do Hollywood Studios. Esse é meu planejamento. O que você achou? Me conte aqui nos comentários. Você faria um planejamento desses? Próximo vídeo eu quero trazer os valores. Tudo que eu já paguei e que eu estou pensando que eu vou pagar ainda, como a alimentação. Então se inscreve aqui no canal para não perder. Até a próxima!